Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria do Master OAB. Meu nome é Clarice Góes, eu sou formada em Direito pela UERJ, pós-graduando em Ordem Jurídica pela FEMPERJ, faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master e hoje eu vim aqui com vocês para dar uma monitoria sobre processo penal. Vamos começar, como eu já fiz essa apresentação super rápida aqui, se vocês quiserem, vocês também podem se apresentar. Se vocês quiserem, podem deixar pergunta no Facebook. À medida que for passando a aula, eu vou tentando responder. Se por acaso eu não conseguir, vocês podem mandar as perguntas para o suporte do Master, que a nossa equipe maravilhosa vai responder para vocês, ok? Eu escolhi para vocês o tema Ação Penal, porque ele é super relevante na prova da ordem. Então, eu vou começar colocando um esqueminha aqui no quadro e eu vou seguir a minha aula por esse esquema. Então, prestem bastante atenção, se quiserem podem anotar, fiquem à vontade. Ai, cadê? Então, pessoal, é isso aqui. Esse é o esquema que eu vou me guiar com vocês até o final da aula. Dá um espacinho aqui se vocês quiserem tirar print da tela. Então, pessoal, ação penal. Em primeiro lugar, a gente vai ter que diferenciar o direito de ação penal da ação penal. Poxa, eu vou fazer a prova da ordem, eu realmente tenho que saber isso? Por favor, saibam, não cometam esse erro. O direito de ação penal, ele é um direito público do Estado. Por exemplo,
quando uma pessoa comete um crime, nasce para o Estado o direito de punir aquela pessoa. Então, ele vai punir a partir da ação penal. Então, ele tem o direito de punir e ele vai fazer isso a partir da ação penal, que vai ser a forma pela qual ele vai exercer esse ius puniendi. O direito de ação penal, ele tem um fundamento no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. E, por favor, lembrem sempre de todos os fundamentos que eu falar aqui, porque eles são muito importantes. Vocês são operadores do direito, tem que conhecer a lei. Certo? Então, bota no slide na tela, por favor. Então, direito de ação penal é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal. Como eu disse, ele tem fundamento no artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Já a ação penal é o ato jurídico que funciona como forma de se provocar o Estado a prestar a tutela jurisdicional. E ele tem como fundamentos os artigos 24 a 62 do Código de Processo Penal e os artigos 100 a 106 do Código Penal. É muito importante lembrar desses artigos do Código Penal também, porque muitas vezes eles acabam passando batidos. Pode voltar para mim. Ainda dentro da ação penal, aqui, a gente vai tratar das condições da ação. O que é preciso para que aquela ação se desenvolva? E aí você vai ter dois tipos de ação. Dois tipos de condição, a condição genérica e a condição específica. As condições genéricas são aquelas que todas as ações devem conter. Elas devem estar presentes em todas as ações penais. Já as específicas elas só são vistas aqui. A representação e a requisição são exemplos das condições específicas da ação penal. Mas eu vou tratar das condições específicas posteriormente, quando a gente for tratar da ação pública condicionada. A ação penal, ela tem como condições genéricas, segundo a doutrina majoritária, 3 condições, que são a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade para agir e o interesse de agir. O que é cada uma delas? A possibilidade jurídica do pedido significa que o pedido a ser feito, o pedido de condenação, deve ter por base um fato típico. Então, a pessoa tem que ter cometido uma infração penal para que, obviamente, aconteça essa ação penal. A outra condição é a legitimidade ad causam, ou a legitimidade para agir, que é a pertinência subjetiva da ação. E o que é isso, mais ou menos? Provavelmente vocês devem se lembrar daquela diferença entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Ela vai ter uma aplicação muito importante aqui, porque a legitimidade ordinária é quando a pessoa propõe uma ação em nome dela mesma. Então, você vai ver que nos casos das sessões penais públicas, você tem um exemplo da legitimidade ordinária. Já no caso da ação penal privada, você tem o exemplo da legitimidade extraordinária. Como eu já tinha dito, o titular da ação penal é o Ministério Público. Mas, em determinados casos, ele passa essa legitimidade para o titular, para o ofendido, por considerar que são crimes, são condutas que envolvem, são muito particulares. Então, elas acabam passando para o ofendido, esse direito, ou o seu representante legal. Então, nesse caso, o ofendido vai ser legitimado extraordinário aqui, na ação privada, que seria de interesse público, a princípio, como toda ação penal.
A outra condição genérica é o interesse de agir, que se relaciona com aquele binômiozinho que a gente aprende na faculdade de utilidade e necessidade. A utilidade é a utilidade da prestação jurisdicional e a necessidade é a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Será que é realmente necessário que se recorra ao Poder Judiciário para se resolver esse problema? É mais ou menos isso. No entanto, apesar de ter essas três condições genéricas, uma doutrina mais moderna entende que as condições genéricas são em 5. Além dessas três, há também a originalidade e a justa causa. Para a originalidade, significa que a ação ela tem que ser, o próprio nome já diz, original. Ou seja, ela não pode ter litispendência e nem coisa julgada. Já a justa causa é aquele mínimo de provas que vão ser úteis, necessárias, para que o promotor possa utilizar na sua denúncia. Então, já as condições específicas, como eu já disse, as mais importantes são essas aqui, para a gente, no momento. Mas tem outras também, como provas novas, quando o inquérito policial tiver sido arquivado com base na ausência de elementos probatórios, por exemplo. Ou um laudo pericial nos crimes contra a propriedade material. Pode colocar o slide na tela, por favor? Aqui. Como vocês estão vendo, relembrando o que eu falei sobre legitimidade ordinária, quando alguém ingressa em juízo em nome próprio, pleiteando a defesa de interesse próprio. Na ação penal de iniciativa pública, o polo ativo da ação deve ser ocupado pelo Ministério Público. No caso da legitimidade extraordinária, quando se ingressa em nome próprio, pleiteando a defesa de interesse alheio. A ação penal privada é um exemplo de legitimação extraordinária, pois o interesse e o direito de punir são de titularidade do Estado, mas o ofendido é o legitimado para ingressar com a ação. Pode voltar para mim, por favor. Obrigada. Dentre o estudo da legitimidade, é importante também ressaltar uma observação que é bem importante, que é a legitimidade ativa concorrente. Esse caso ele pode ser muito visto, vou até botar aqui em vermelho, na súmula 714 do STF. Então, legitimidade ativa concorrente, ela ocorre quando a determinada infração admite tanto que o legitimado ordinário quanto o legitimado extraordinário possam intentar aquela ação, possam propor aquela ação. No caso da súmula 714, pode colocar na tela, por favor? Vou ler com vocês. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Pode voltar. Então, isso é muito importante, então, por favor, não esqueçam dessa súmula, porque ela pode cair na sua prova com certeza. Ainda aqui na ação penal, eu vou trazer para vocês, são muitos princípios que regem tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada. Eu vou trazer para vocês 3 principais que vão ajudar a diferenciar uma da outra. Deixa eu achar aqui.
Então, aqui nesse quadrinho tem os três princípios que mais caem em provas e que auxiliam a gente a diferenciar a ação penal pública da ação penal privada. No caso da ação penal pública, rege o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade ele quer dizer que, presentes todas essas condições que eu falei anteriormente da ação penal, o Ministério Público ele tem que oferecer denúncia, ele não tem escolha. Já na ação penal privada, rege o princípio da conveniência ou da oportunidade. Mesmo que fique provado que determinada pessoa cometeu um crime, se o ofendido não quiser denunciar, se ele não quiser oferecer queixa, no caso, ele pode fazer, ele não precisa, tipo, sentamos e resolvemos cordialmente, não precisamos partir para o judiciário, então está tudo certo, ele não tem essa obrigação. A ação penal pública também, por outro lado, ela é indisponível. E ela decorre muito do princípio da obrigatoriedade. Como o Ministério Público ele é obrigado a oferecer denúncia presente todos os requisitos necessários, ele também não pode desistir da ação. Diferentemente do que ocorre na ação penal privada, em que o ofendido pode desistir da ação no momento que ele julgar necessário, e ele tem como formas de fazer isso o perdão do ofendido e a perempção. Já a ação penal pública também se rege pelo princípio da divisibilidade. E o que é esse princípio? Imagina um crime que seja cometido por várias pessoas. A polícia estava investigando e aí conseguiu atingir todas aquelas condições, vamos supor, de um grupo de 7 para 4 pessoas. Para 4 pessoas, o promotor conseguiria fazer uma denúncia tranquilamente. Ele pode fazer. Para os outros 3, continuam a ocorrer as investigações e, havendo provas, e havendo aquele implemento daquelas condições para um desses 3, o promotor só adita a denúncia encaixando esse no lugar. Já na ação penal privada, é a indivisibilidade. Uma pessoa foi vítima de 3 pessoas, de 3 agentes. E de um, ele não quer propuração. Sentou, conversou, ficou tudo certo, não quero mais. Mas quero para os outros 2. Ele não pode. Se ele não quiser prosseguir no judiciário contra um, ele vai deixar de propor ação contra todos. Além desses 3, tem um princípio que é muito importante, eu vou botar até numa cor diferente, e que é igual para os 2. Que é o princípio da intranscendência. Ele tem uma relação muito grande com aquele princípio do direito penal da individualização da pena. Vocês com certeza devem se lembrar de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Esse princípio ele tem essa íntima relação com o princípio da individualização da pena. E o processo vai correr apenas, de interesse apenas do autor do processo e dos réus. Ele não pode atingir terceiros que nada tenham a ver com aquela relação. Então, pode colocar na tela, por favor, Tiago? Obrigada. Vocês têm aí o princípio da obrigatoriedade, que por esse princípio, presentes as condições da ação penal, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Ele tem fundamento no artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
O princípio da obrigatoriedade, pode botar para mim de novo? Obrigada. Ele traz algumas exceções, mas as mais importantes, para quem vai fazer a prova da ordem agora, com certeza. Nossa, não sei nem onde escrever. É a exceção trazida na transação penal e a exceção trazida na colaboração premiada, que está bem em voga ultimamente. A transação penal tem seu fundamento no artigo 76 da Lei 8.099, de 95, e a colaboração premiada está prevista na Lei 12.850, de 2013, os artigos 4º a 7º, então vale dar uma lida nesses dispositivos, porque são exceções bem importantes para o exame da OAB. Outro princípio que também tem uma exceção, que também é bem importante, é o princípio da indisponibilidade. Não cabe. Que é a suspensão condicional do processo, que está prevista lá também na Lei 9.099 de 95, no artigo 89. E pode botar na tela, por favor, Thiago? Obrigada. A suspensão condicional do processo consiste na proposta feita pelo Ministério Público ao acusado, após oferecimento da denúncia, de suspensão do curso do processo pelo prazo de 2 a 4 anos. Então, vale também dar uma lida nesse artigo 89, que está aí na tela. E esse material vai ser disponibilizado para vocês, não sei nem se já foi. Foi? O Thiago está falando que já foi, então tá tranquilo. Tá. Vamos ver. Agora vamos entrar nas espécies, cada uma delas. Vamos perder tempo. A ação penal pública incondicionada é aquela em que, para o Ministério Público denunciar, ele não precisa de nada, só daquelas condições genéricas da ação e está tudo ok. Tá? Ela tem fundamento no artigo 100 do Código Penal, que diz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, isso aqui é a regra, sempre. E dentre essas duas, essa sempre prevalece. Para que tenha uma ação penal pública condicionada, a lei tem que dizer. Para que tenha uma ação penal privada, a lei também tem que dizer. Senão, vai sempre para cá. Essa ação pública incondicionada, ela pode ser proposta enquanto não tiver ocorrido a extinção da punibilidade do crime, que está prevista também no Código Penal, no artigo 107. Então, é lembrar que aqui se aplicam todos esses princípios que eu coloquei aqui. Lembrar que a ação penal é sempre pública. Por favor, não falem. Ação penal privada, a gente só fala para diminuir, porque toda a ação penal é pública. Tá? Elas têm sempre interesse público, porque quando a pessoa comete crime, nasce para o Estado o direito de punir. Então, todas elas são públicas. Ação penal privada é só para tornar as coisas mais fáceis, para não ter que falar ação penal pública de iniciativa privada, ok? A ação penal pública condicionada, além daquelas condições genéricas da ação, vai entrar também as condições específicas, que são a representação e a requisição.
A representação e requisição, elas funcionam como uma manifestação de vontade do ofendido. No caso da representação, ela não possui nenhuma formalidade. Ela pode se dar oralmente, enfim, não requer grandes formalidades. Ela possui prazo de 6 meses a contar da descoberta da autoria. A partir do momento que a polícia investigou, chegou aos autores do crime, 6 meses para a pessoa representar. Ela pode se retratar? Pode. Cabe retratação e cabe também a retratação da retratação. Enfim, essas são as características principais, então vamos falar delas um pouquinho mais esmiuçadinho, assim. Como eu disse, ela não tem nenhuma formalidade. Ela pode ser elaborada por escrito ou oralmente, mas com a necessidade de se reduzir a termo depois. Ela pode ser apresentada pessoalmente ou pelo advogado. E ela pode ser dirigida tanto à autoridade policial, quanto ao Ministério Público, quanto ao juiz. A legitimidade para a representação é conferida ao ofendido, caso seja maior de 18 anos. Se ele for menor, enfermo, mentalmente enfermo, a representação cabe ao representante legal desse ofendido. E caso ele não tenha um representante, ou tenha uma colisão de interesses entre o interesse do menor, o interesse do incapaz e o interesse desse representante, um curador especial deve ser nomeado para que ele decida sobre a conveniência dessa representação. Tudo isso pode ser extraído lá do artigo 33 do Código de Processo Penal, que fala... Tiago, pode botar para mim, por favor? Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com o daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Pode voltar. Obrigada. Outra observação importante sobre a legitimidade para representar é que, se por acaso ocorrer a morte da vítima, se opera a sucessão processual. E aí você vai utilizar aquele mnemônicozinho ótimo do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Sempre nessa ordem, de preferência. Ok? A retratação da representação. Ela tem fundamento no artigo 25 do Código de Processo Penal. E da mesma forma que o ofendido ou o representante legal eles podem optar por representar, eles podem desistir também. E por isso ele tem essa opção de retratar. Até quando ele pode retratar? Claro, ele pode retratar até o oferecimento da denúncia. Desculpa, tô empolgada. Acho que ele dá para entender mais ou menos.
Mas esse limite temporal aqui para a retratação, ele tem uma exceção, que está lá na Lei Maria da Penha. Que na Lei Maria da Penha, fazendo uma salada. Na Lei Maria da Penha, ele tem até o recebimento da denúncia, então é importante lembrar dessa exceção, porque ela pode cair na prova. Enfim. Lembrando que essa exceção está no artigo 16. Da Lei Maria da Penha. Cabe também a retratação da retratação. Pessoa indecisa, provavelmente, porém, cabe retratação da retratação desde que respeite o prazo decadencial de 6 meses para a propositura da representação. Esses 6 meses, eles não se alteram a cada retratação, não. É o mesmo 6 meses daqui. Então, não façam confusão. Já a requisição, ela é a manifestação de vontade do ministro da Justiça. Enfim, o Código Penal prevê 2 hipóteses de requisição. Uma delas está prevista no artigo 7º, que é aquele crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. E a outra é em casos de crime contra a honra cometidos contra o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro, que está no artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Basicamente, para a requisição, ela é muito mais formal. Até porque é uma manifestação de vontade do ministro da Justiça, então você imagina que seja uma coisa bem mais formal do que a representação do ofendido. Não cabe retratação, e obviamente, como não cabe retratação, não cabe retratação da retratação. A legitimidade é só do ministro da Justiça. E o oferecimento dessa requisição, ela é feito só para o Ministério Público. Na representação você tem a possibilidade de representar para a autoridade policial, para o MP ou para o juiz. Na requisição é só para o MP. E lembrar que em nenhuma dessas hipóteses o Ministério Público está vinculado, ele está obrigado a propor ação penal diante da representação da requisição. Ele vai fazer um juízo aí de valor nessa... Passar agora para ação privada. Vê primeiro a exclusiva comum. Essa aqui. Dentre as ações penais privadas, lembrar que essa aqui, a exclusiva comum, é a regra. Então, em caso personalíssima, ela acaba sendo exceção porque ela só tem uma possibilidade hoje no ordenamento jurídico, que está no artigo 236 do Código Penal. Então, todas as outras acabam se encaixando aqui. Então, é regra mesmo. Em caso... Pode botar na tela para mim, por favor, Thiago. No caso, então, para ação penal exclusivamente privada, lembrar que, em caso de morte ou declaração de ausência do ofendido, ocorre também a sucessão processual.
transfere-se a legitimidade de oferecer queixa-crime ou de prosseguir na ação ao cônjuge descendente, ascendente, descendente ou irmão. Volta para mim, Thiago, por favor. Lembrar, então, que o CAD também se aplica aqui. Não apenas na representação, mas é exclusiva comum também. Na ação privada personalíssima, como eu falei, só tem uma hipótese dela no Código Penal hoje. E como o próprio nome diz, ela é personalíssima. Então, é só o ofendido que tem o direito de oferecer queixa-crime nesses casos. Então, e o que fazer se o ofendido é menor de idade, por exemplo? Né? Muitas vezes o crime pode ocorrer contra um menor, sei lá, por exemplo, de 16 anos. Uma hipótese meio louca, mas ok. Pode acontecer com um menor de 16 anos, passando 6 meses ele vai continuar menor. Então, como é que acontece? O prazo de 6 meses para propor a queixa-crime só vai começar a correr quando ele fizer 18 anos. Então, tem esse lapso. E como ela é personalíssima, se por acaso o ofendido morrer nesse tempo, não vai ocorrer a sucessão processual e sim a extinção do processo. Afinal, mais ninguém tem o direito de oferecer essa queixa-crime. Ainda sobre a ação penal privada, nessas duas aqui se aplicam 3 institutos bem característicos da ação penal, que é o perdão do ofendido, perdão do ofendido, renúncia e perempção. A renúncia é um ato unilateral, então não precisa de... Quando o querelante ele resolve renunciar, ele não precisa de uma aceitação do querelado, por exemplo. A renúncia é concedida antes do início do processo, o que diferencia do perdão do ofendido, que é bilateral. Para que o perdão aconteça, o querelado precisa aceitar, e ele é concedido durante o processo. E é importante lembrar que tanto aqui quanto aqui, tanto no perdão do ofendido quanto na renúncia, quando eles são concedidos a um dos autores, a um dos coautores ou partícipes do crime, vai estender a todos eles, em razão do princípio aqui da indivisibilidade. Já a perempção, ela ocorre quando a negligência do querelante. E ela está prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal, que traz, se eu não me engano, 4 hipóteses em que ocorre a perempção. Se por acaso um dos querelantes for um litisconsórcio ativo aí, um dos querelantes for negligente, essa perempção não vai atingir os demais. E por fim, está faltando só ação penal privada subsidiária da pública. Essa é uma hipótese que está prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 59. Aqui.
E, a princípio, se trata de uma ação penal pública, em que o Ministério Público ficou inerte e o ofendido teve esse direito concedido pela Constituição de propor uma queixa-crime, que é a queixa-crime subsidiária, pelo próprio nome já indica. É importante lembrar aqui também que não cabe a ação penal privada subsidiária da pública em caso de arquivamento de inquérito. Se o promotor entender que deve arquivar o inquérito policial, ele não se manteve inerte. Ele cumpriu com uma das suas atribuições. Então, não cabe aqui. E mais uma característica importante da ação penal privada subsidiária da pública tem relação com o fato do Ministério Público ainda poder continuar oferecendo denúncia mesmo depois de ter perdido o prazo. Afinal, a ação penal ela continua sendo pública, então o Ministério Público ele pode oferecer denúncia até que o delito esteja prescrito. Agora eu vou colocar umas questões aí para a gente resolver. Bota, por favor, na tela. Obrigada. É uma questão do 18º exame. No dia 10 de maio de 2015, Maria, de 25 anos, foi vítima de um crime de estupro simples, mas traumatizada, não mostrou interesse em dar início a qualquer investigação penal ou ação penal em relação aos fatos. Os pais de Maria, porém, requerem a instauração de inquérito policial para apurar a autoria, entendendo que, após identificar o agente, Maria poderá decidir melhor sobre o interesse na persecução penal. Foi proferido despacho indeferindo o requerimento de abertura de inquérito. Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Aí tem as opções aí, eu vou deixar um pouquinho na tela para que vocês leiam e tentem resolver. Ok? Então, pessoal, vocês já decidiram aí, já leram? Comenta aí no chat para a gente conversar um pouquinho. Então, pessoal, resolveram aí? Como é que ficou? Bom, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Caso Maria manifeste interesse na instauração de inquérito policial após o indeferimento, ainda dentro do prazo decadencial, o procedimento poderá ter início independentemente do surgimento de novas provas. Isso tem sentido porque Maria já era maior de idade, então os pais sequer poderiam requerer instauração de inquérito policial, ela poderia fazer isso sem grandes problemas. E dentro do prazo decadencial de 6 meses, ela pode manifestar interesse aqui. Se encaixa bem aqui, essa resposta. Bom, o tempo está acabando, eu vou encerrar agora com vocês. O professor Galardo vem aí para continuar, para dar uma aula de processo penal. Então,
Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.